Obra Lírios de Esperança, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. O Hospital Esperança é uma obra de amor, erguida no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, cujo objetivo é prestar abrigo e orientação aos seguidores do Cristo que não conseguiram ou não quiseram adotar o compromisso da vivência de sua mensagem de amor. Capítulo 14. Cargos e responsabilidades. Parte 1. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Marcos 9, 33 a 37. Dona Modesta não via a hora de conversarmos. Aqui estou, amiga querida. Como passou a noite? Bem, muito bem. Tenho impressão de ter um coração novo. Ótimo. Pretendo tirar você desta cama mais rápido que pensa. E a senhora? Posso saber aonde vai nessa elegância? Manifestou a convalescente com humor. Vou ao plano físico. Tenho muitas visitas e compromissos por lá hoje. Jamais imaginei uma rotina como a de vocês. Conversei muito com Rosângela e impressionei-me com o ritmo de trabalho por estas bandas. Abençoado trabalho, Selena. Dona Modesta, eu já sei. Quer saber tudo, tintim por tintim. Tenho algum problema grave? Nem tanto. Uma obsessão crônica envelhecida. Uma obsessão é sério? É sério. O obsessor foi assistido? E como? Onde está? Aqui. Aqui? Diante de mim. A senhora está com muito humor hoje. Não é só humor, é fato. O obsessor, caso prefira utilizar essa indesejável expressão, está aqui na minha frente. Eu? Você vê mais alguém aqui no quarto? Mas quero lhe fazer uma pergunta, Selena. Assim expressou a benfeitora, mudando o tom de conversa. Faça. Qual o significado de Angélica, sua companheira de lides espíritas, para você? Sinto coisas horríveis por ela depois do que ouvi na reunião de diretoria. Já sentia isso antes? Sem máscara, Selena. Sim, já sentia. Angélica causava-me um misto de carinho e necessidade de posse. Não admitia vê-la longe de minhas ordens ou não admitia vê-la agindo sem minha permissão ou contrariando minhas opiniões. Creio que seja a filha que não tive, ou quem sabe, era um karma meu. Ela se queixava disso? Muito. Mas não tinha razões para isso. Qual era a queixa? Dizia que eu a sufocava. Chamava-me de controladora. E você era? Nem um pouco. Apenas me sentia muito responsável por ela. Engano seu, amiga querida. Engano seu. Você não só a controlava, como a impedia de crescer. Em verdade, sua atitude foi uma prisão na vida de Angélica. Dona Modesta não fala assim comigo, pois minhas intenções eram as melhores. Minha filha, chegou a hora da verdade. Olhe-se no espelho da consciência. É imperiosa sua confissão. Confissão? Confessar seus medos e interesses, Selena. A maioria das pessoas que deixam a vida corporal chega aqui com densos escudos psíquicos, encobrindo seus medos. Medos cultivados às ocultas durante seu trajeto de vida. De que medo a senhora está falando? Quem deve saber é você, amiga. Pense. Por vezes, passava algumas ideias sem sentido pela minha cabeça. Fale sobre elas. Achava Angélica muito imatura e entusiasmada, excessivamente bondosa. Acreditava demais nos espíritos e nos líderes do movimento, demasiadamente criativa. Onde se oculta seu receio nessas questões? Não que eu tivesse receio, mas... Selena, interrompeu Dona Modesta. Pare de contornar o problema, seja clara. Era receio ou não era? Era, Dona Modesta, era sim. Desculpe-me por rodear demais. É difícil este assunto para mim e ainda não me sinto muito bem. Compreendo.
Todavia, é seu instante de cura, companheira. Chega de fugas e desculpas. Meu papel é auxiliá-la no enfrentamento íntimo, preferível à dor da verdade, ao ácido corrosivo da mentira prolongada. Fale. Eu tinha medo de Angélica roubar meu lugar. Tinha zelo com o trabalho. As ideias dela eram avançadas demais. Não me inspiravam segurança. Muito afoita e cordata. Apesar disso, catalisava os demais e precisava podá-la por receio de não acompanhá-la, de não conseguir manter minha posição. Posição? Meu cargo. Foi com tanto sacrifício e renúncia que cheguei até onde cheguei. Eu tinha as melhores intenções. Será que fiz mal? Preciso convir que o desejo sincero a que você chama de melhores intenções costuma ser inegável em muitos casos. Isso, porém, não é suficiente para a criação de laços autênticos e duradouros, tecidos com a lealdade aos nossos reais sentimentos. Conviver é um desafio, Selena, ainda que imbuídos das melhores intenções. Nosso egoísmo é saliente demais para nos permitir conviver à luz das propostas do autêntico amor. Você não fez nada por maldade, quase sempre. Nossos relacionamentos são como uma casa sobre a areia, sujeita a ruir perante frágeis intempéries. Como não possuímos qualidades morais suficientes, adotamos 2 caminhos nos relacionamentos. Quais? O controle e a indiferença. Raramente escapamos a esses desatinos ético-emocionais. Não fomos educados para conviver. Somos recém-saídos do instinto. Somente agora iniciamos os primeiros passos na senda do altruísmo, do desprendimento, da solidariedade e da caridade cristã. A noção que trazemos de família e amizade está sufocada por lastimável dose de interesse pessoal e amor próprio. Se não conseguimos controlar alguém, quase sempre utilizamos o mecanismo da indiferença, isto é, a negação da diferença. O tema é extremamente profundo e sutil. Por essa razão, a fraternidade e a construção do afeto nos círculos de convivência ainda são obras difíceis para espíritos como nós. Não se inclua, Dona Modesta, apenas para me aliviar, falou descontrolada. Para aliviá-la? Claro que sim, pois como poderia uma trabalhadora como a senhora se colocar nessa condição? Você não me conhece e ainda não me conhece o bastante, minha filha. Natural que queira me poupar, considerando suas noções ainda moldadas pelas teorias espíritas que trouxe da terra. É possível que me tenha na conta de um espírito superior ou algo assim. Entretanto, prepare-se para se decepcionar. Decepcionar-me? Não queira saber o que é passar uma semana ao meu lado. Boa parte dos espíritas imagina as esferas espirituais como lugares santificados, repletos de vultos do espiritismo, aguardando-os de braços abertos depois da morte. Não foram poucos os que chegaram aqui, procurando Allan Kardec e os demais expoentes da doutrina. Alguns, mais enlouquecidos, queriam ver Jesus. Acreditavam ter pagado todas as contas tão somente por passarem algumas décadas na distribuição de gêneros alimentícios e agasalhos. Difícil acreditar, Dona Modesta. Muitas vezes, quando encontram alguém conhecido, esperam um par de asas sobre os ombros. Contudo, quando começam a conviver conosco, decepcionam-se em suas expectativas então começam os problemas. Percebo sua dúvida, Selena, e como mineira que não deixa de ser, vou lhe contar um caso. Quando desencarnei, Dr. Bezerra de Menezes chamou-me para assumir uma enorme responsabilidade nesta casa. Seria a condutora do pavilhão no qual se encontravam os casos mais complicados de cristãos falidos e enfermos. O pavilhão dos líderes e servidores coletivos. Com poucas semanas de tarefa, um grupo de espíritos ousados reuniu-se para apresentar queixas sobre minha conduta firme. Não aceitavam uma mulher conduzindo-os. Estávamos no ano de 1964. Imagine como era o preconceito contra a mulher. Estavam revoltados por serem dirigidos por uma espírita que não tinha folha de serviço em órgãos e entidades de unificação. Questionavam
Como pode uma dirigente de sanatório psiquiátrico ser nossa tutora? Queriam alguém melhor e mais amável. Não consigo acreditar nisso, atalhou-se Helena com espontânea surpresa. Não queira saber quanta balbúrdia e burburinho gerou tal ocorrência aqui no hospital. Foram dias difíceis para todos nós. Fiquei muito magoada. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer com alguém, muito menos comigo, que nunca pleiteei nada em torno de cargos e títulos. Chorei muito na véspera e procurei Eurípides, que me acalmou. Ele me disse que tudo seria resolvido. Tivemos então de marcar uma reunião com Bezerra para decidir o caso. E como foi? Interrogou ansiosa a ouvinte. Um deles tomou a palavra e expôs, em nome dos demais, o ocorrido. Eram 20 ao todo. Dr. Bezerra ouviu tudo com extrema serenidade. Eu nem me ocupei em dizer algo, porque nem imaginava o que dizer. A vontade que tinha era, bom, deixa pra lá. Que dor deve ter sentido a senhora. Você nem imagina quanta dor. Após a palestra do representante do grupo, o bondoso Bezerra disse com determinação: Irmãos em Cristo, aprecio a sinceridade de todos e as intenções justas pelo bem desta casa do Cristo. Certamente, ao apresentarem suas queixas, devem ter também escolhido alguém que preencha os predicados morais que levaram o nosso diretor-geral, Eurípides Barçanufo, a aprovar o nome de Dona Modesta na condução deste pavilhão. O representante do grupo externou: Não, doutor Bezerra, não tivemos essa preocupação por desconhecer as razões da escolha de Dona Modesta. Apenas não concordamos com a decisão. Tem havido muito incômodo com as suas ações determinadas e demasiadamente, digamos, sinceras, falaram em tom de ironia. Sendo assim, peço fraternamente licença aos irmãos para um acordo, externou o Dr. Bezerra. Se me responderem com sinceridade as duas questões, considerem a transferência de Dona Modesta para outras atividades. Concordam que sejam assim? Claro, claro, manifestaram todos um a um, repletos de imponência, pois adoravam esse tipo de reunião decisória. Qual de vocês, enquanto na terra, devotou-se ao próximo sem limites de sacrifício na escola do amor? O grupo permaneceu em silêncio. Olhavam um para o outro como se não entendessem a indagação. Pareciam esperar outro gênero de questionamentos. E ainda sem digerirem a pergunta, Dr. Bezerra voltou à carga com ternura e firmeza. Quais obras de amor deixaram na humanidade em nome do Cristo, a fim de que os homens lembrem seus nomes na posteridade? Ninguém respondeu absolutamente nada. Olhavam-se confusos. A reunião foi encerrada e já se passaram mais de 4 décadas que me encontro em serviço ativo neste pavilhão. Todos eles eram excelentes trabalhadores na seara, mas ainda desgastados pelo interesse pessoal. Fizeram muito, entretanto, descuidaram do amor. Operaram maravilhas pela teoria espírita, pela doutrina. Todavia, como ocorre a muitos, esqueceram o próximo. Não sabiam conviver, não sabiam enxugar uma lágrima, tinham péssimos relacionamentos, não suportavam ser contrariados, adoravam controlar e ser servidos, eram fascinados por suas folhas de serviço, mimavam os cargos e, no fundo, adoravam excluir. Uma grande diferença existe entre o tarefeiro e o servidor, o trabalhador e o operário.